Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá! Mais uma aula de didática e vamos trabalhar hoje com a unidade 2. O nosso tema, tendências pedagógicas. Vamos analisar o histórico, as características, a concepção técnica, política e humana de cada uma dessas tendências. Quando falo tendências, a gente começa a pensar o que significa essa palavra. Essa palavra ela é polissêmica, tem vários sentidos. No caso aqui do nosso estudo Tendências Pedagógicas, são direcionamentos que foram dados ao trabalho realizado na escola de ensino e aprendizagem, ligados às questões sociais, econômicas e políticas nas quais a educação estava envolvida naquela época. E elas foram divididas em 3 grandes grupos: as tendências pedagógicas liberais, as tendências pedagógicas progressistas e as tendências pedagógicas pós-LDB número 9394, que foi promulgada em 1996, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Hoje, na seção 1 da unidade 2, nós estudaremos as tendências pedagógicas liberais. E na seção 2, as progressistas, e nas 3, pós-LDB. Na seção 3, após a LDB. Vamos conhecer por que são chamadas assim, e como foi o trabalho em cada época da execução dessa tendência. Vamos lá. As tendências liberais. Essas tendências, o que elas têm em comum? Elas têm em comum que o foco da escola era preparar o aluno, formar o aluno de acordo com o papel social que ele ocupava naquele momento da história, para que a vida em sociedade fosse harmoniosa. Ou seja, nessa época a escola não era o veículo de uma instrução que fosse transformar a vida do aluno, para que o aluno mudasse a sociedade, não. Mas para que ele mantivesse naquela classe social em que ele estava, para que a ordem da sociedade fosse mantida da forma como existia. As tendências liberais, elas creem que a educação ela existe para adequar cada indivíduo ao papel social que lhe pertence. Não dá ao indivíduo aquela educação que vai lhe permitir um pensamento crítico e reflexivo para que ele possa mudar a sociedade onde ele vive. Não valoriza também o conhecimento produzido pelo indivíduo enquanto ele um ser de inteligência, um ser que pode mudar o lugar onde vive. As tendências liberais, elas têm a função de passar o conteúdo acumulado historicamente para o aluno, para que ele possa viver de maneira eficaz na sociedade, no grupo que ele ocupa, na classe social onde ele está. Então, é a transmissão do conhecimento acumulado historicamente. Essa é a função da escola. E quando fala de liberal, a gente pensa, olha, esse termo liberal tem algo a ver com aberto, com democrático, mas não. As tendências liberais, elas receberam esse nome e estão ligadas à ideia que sustenta o capitalismo, a sociedade capitalista. Todo o trabalho da escola era preparar cada grupo para o seu papel social, de acordo com a classe em que ele ocupava na sociedade capitalista, ou ocupa ainda, Porque a gente ainda vê reflexo dessa tendência no dia a dia na escola hoje. Então, as tendências liberais vêm para ensinar o aluno, o indivíduo, a viver em harmonia de acordo com a ordem, com as normas da sociedade da época. Para os liberais, o foco da educação não está na experiência vivida pelo educando, mas sim nos conteúdos que serão transmitidos. É pelos conteúdos que o educando vai aprender a viver, a manter essa relação de classe social. Dessa forma, os liberais eles contribuíram para manter o saber como instrumento de poder dominador, a classe dominadora e a classe dominada. Aos mais abastados, uma educação que primava a inteligência intelectual, e aos dominados, o preparo para o trabalho braçal, o trabalho operário. Então, essas são as principais características das tendências liberais. Segundo Libânio, e essa é uma excelente definição desse trabalho, para os liberais, o homem é produto do meio. Ele e sua consciência se formam
em relações acidentais que podem e devem ser controladas pela educação. Ao controle da educação aqui. A qual deve trabalhar para a manutenção da ordem vigente, atuando diretamente com o sistema produtivo. A educação tem, então, a função de manter a ordem que existe, né, trabalhando junto ao lado do sistema produtivo, mantendo essa visão capitalista, essa sociedade capitalista e o reflexo dela na escola, ok? Muito bem. As tendências liberais, elas foram divididas em 3 grupos para estudo. A pedagogia tradicional, nós já falamos um pouco sobre ela aqui. A escola nova, nós também já falamos dela. E o tecnicismo. Então, a partir de agora, nós vamos estudar as características de cada uma dessas formas que foram identificadas, desses grupos, dentro das tendências liberais. Pedagogia tradicional, escola nova e tecnicismo. E cada uma delas vai ter um vídeo para a gente trabalhar, ok? Então, agora eu encerro, já passei para vocês o conceito de tendências liberais. A partir de agora, nós vamos explorar cada um dos pequenos grupos, então, das tendências liberais. Valeu, gente!